Bem-vindas! Boa tarde, florzinhas! Bem-vindas aqui à live de hoje, onde a gente vai falar do porquê é importante, né? Por que que a gente vai vender produtos de costura criativa e como é que funciona essa questão de essa venda resolver muitos problemas que são outros, além dos problemas financeiros, problemas de falta de dinheiro. Por que a gente quer vender, não é? Então, olha só. Quem não me conhece está chegando aqui agora. Eu sou Renata Valho e eu ajudo mulheres a faturarem mais de R$ 2.000 por mês com a costura criativa. Então, dando aqui um resuminho rapidinho do que é a costura criativa, para quem não conhece, quem nunca viu, não sabe o que é. Costura criativa é tudo aquilo que a gente pode costurar com a máquina de costura doméstica na casa da gente. Não precisa ter um ateliê super equipado e tudo aquilo que a gente costura que não é roupa, tá certo? Então a gente está falando de bolsas e coisas para bebês, produtos para casa, uma grande infinidade de produtos, tá certo? E alguns acessórios de moda, mas não chega a ser roupa propriamente dita, tá certo? Ó, eu tô aqui no Instagram, ali no YouTube e no Facebook. E aí queria chamar vocês para me seguirem. O pessoal aí do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí vocês acabam sempre recebendo notificação, sabendo quando tem conteúdo, quando tem vídeo novo. E a mesma coisa funciona para o Facebook e para o Instagram também, ok? Aqui vocês podem também ativar notificações, mas aí você curte a minha página, começa a me seguir aqui no Instagram e sempre vai estar por dentro das novidades. E mais um aviso rapidinho, eu tenho um grupo no Telegram, então nesse grupo eu converso um pouquinho mais profundamente com vocês, assuntos que vão além das coisas que vocês encontram aqui nas redes, além de estar avisando vocês toda vez que vai ter live, colocar qual é o assunto. Às vezes depois da live eu trago algumas coisas a mais aprofundadas para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre o assunto da costura criativa, e vocês também conseguem interagir comigo. Lá vocês conseguem comentar, né, algumas coisas, eu faço umas enquetes com vocês para saber que vocês estão gostando, que tipo de conteúdo novo vocês querem, e por aí vai, tá bom? Então, o link tá aqui na bio do Instagram e também tá lá no YouTube e no Facebook. Consegue colocar aí o link do Telegram para elas entrarem? Então, vai estar aí no Facebook e no YouTube para vocês. Então, vamos lá começar a conversa de hoje. Gente, então, assim, o que é, né, essa coisa de vender e não vender só pelo dinheiro que vai pagar nossas contas e como é que vender produtos de costura criativa vai resolver um monte de coisa na vida da gente, sem ser a questão financeira. Ai, me tirei o som aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Então, o que é isso? Eu costumo dizer que, assim, a costura criativa, costurar, é um grande atalho na vida da gente. Nossa, Renata, mas o que que é atalho? Se a gente for ao pé da letra, atalho é como se estivesse pegando um caminho mais curtinho para chegar mais rápido em outro lugar. Então, às vezes você tem uma estrada super sinuosa, assim, aí que demora pra caramba para chegar lá no fim. O que que é um atalho? Ah, eu queria uma estrada que fosse direto, né? Que eu não tivesse que fazer tanta curva, gastar tanto tempo, prestar tanta atenção no caminho, porque é perigoso, porque é sinuoso, porque tem ladeira. E aí eu queria um reto e direto para chegar mais rápido lá, com menos dificuldades. Então, por que eu digo que a costura é tudo isso na vida da gente? Quem já costura sabe o que eu estou falando. Quem começou a costurar talvez já sentiu aí algumas. Já está gozando de alguns benefícios que a costura traz para a gente. Mas, quando a gente começa a costurar, o que que acontece? Geralmente, todo mundo tem problema, né, gente? Ninguém tá ileso aí de problema. Uns mais, outros menos. Dependendo da época que a gente se encontra, a gente tem mais, ou épocas tem menos. Então, o que acontece? Quando a gente começa a costurar, a gente está se propondo a fazer uma coisa nova na vida da gente, né? É uma atividade que você nunca fez. Então, se você está aqui me ouvindo, se você está pensando em começar a costurar, é porque alguma coisa nessa atividade te chama atenção, né? Silvia, bem-vinda, boa tarde. Olha eu já falando boa noite pelo costume. Então, a gente se encanta, porque provavelmente a gente vê peças de costura muito bonitas, a gente vê estampas bonitas, a gente está sempre em contato ali com aqueles tecidos e a gente acha tudo aquilo muito bonito. Então, aquilo chama muito a nossa atenção. E aí você poder ver um pedaço de tecido, você pode olhar aquela estampa e falar assim, nossa, que estampa mais linda, né? E aí, quando você vê aquilo transformado em outro produto, você fala assim, caramba, o desenho, a cor já era muito bonita, mas já no formato da coisa pronta, isso me chama muita atenção. Então, eu acho que se eu fizer isso, eu vou gostar muito desse processo produtivo. Acho que isso vai me fazer bem. Então, quando você começa uma coisa nova, a gente presta muita atenção no que a gente está fazendo, porque é tudo muito novo. É diferente de uma coisa que você já faz super bem, por exemplo.
varrer a casa. Você já faz isso desde lá muito, muito tempo na vida. Então, quando a gente está varrendo a casa, a gente acaba tá ali varrendo e nem presta atenção direito no que está fazendo, porque é tão automático, aquilo já faz parte da sua rotina há décadas, e você sabe muito bem fazer aquilo. Então, você pode se dar ao, vamos dizer assim, não é luxo, mas você pode se dar o direito de não ter que ficar olhando para a sujeira o tempo todo, se está limpando tudo, se tudo saiu do lugar, se está fazendo da melhor forma. Quando a gente começa a costurar, a gente quer prestar atenção direitinho como é que corta o tecido, eu vou lá para a máquina, será que eu passei a linha direita? Será que vai embolar? Eu comecei a costura do lugar certo ou não? Será que vai ficar bom lá no final? E aqui saiu um pouquinho do lugar, será que isso vai atrapalhar a qualidade da minha costura? Então, a gente fica com foco ali determinado, olhando para aquela costura o tempo todo. A gente não pode se dar o direito de pensar em outra coisa, porque senão a gente pode errar, né? Então, o que acontece? Mesmo com muito tempo de experiência costurando muito, a gente desvia um pouco o olhar, a gente já não fica apreensiva com relação a toda essa coisa, vai ficar bom? Será que vai dar certo? Será que eu melhorei? E a gente às vezes pode dar uma relaxadinha, mas aquele foco, aquela atenção de olhar ali para aquela peça, faz o quê? Faz com que a gente não pense lá no problema que a gente tem. Às vezes você está enfrentando uma fase de um filho difícil, né? O seu relacionamento com ele está complicado, a conversa, o diálogo está difícil. Às vezes tem alguém na família que está com uma doença, precisando de uma atenção maior, e aí você fica o tempo todo se consumindo, 24 horas com aquele negócio. Chega uma hora que você fala, eu preciso respirar, porque isso aqui está me consumindo, não estou nem conseguindo atender bem aquela pessoa, porque a gente não dá uma pausa para a cabeça, sabe? E aí, quando a gente vem para a máquina e a gente costura, tudo isso acontece no momento daquela costura. E às vezes, essa costura dura 20 minutos, meia hora, 40, uma hora ou duas, depende do tempo que você se dedica para ela. E quando a gente termina e a gente vê uma peça bonita e pronta, quer ver? Eu fiz um tempinho atrás essa bolsa aqui, que eu já tinha namorado esse tecido há muito tempo, né? E aí, um belo dia, eu fui comprar umas coisas online e eu falei, quer saber, eu vou lá naquela loja, vou comprar, porque eu já vi esse tecido há tanto tempo que eu achei tão bonito e eu vou fazer essa bolsa. E aí, quando eu termino a bolsa, eu vi que o tecido ficou muito mais bonito do que ele era na realidade, né? Porque ele se transformou num produto, tem um uso, uma utilidade. E aí, o tempo que eu fiquei na máquina costurando essa bolsa me permitiu me afastar de um problema ali, né? E aí, quando eu termino, tem uma sensação de realização. Você olha para ele e fala assim: poxa vida, fui eu que fiz, né? Eu cortei, eu emendei, né? Alfinetei todo o tecido, fui na máquina, costurei, desvirei, passei no ferro, fiz a alcinha, coloquei a alça, finalizei. Então, eu consegui fazer este produto. Então, o que acontece? Todo esse sentimento de você ficar ali na máquina costurando por alguns minutos, algumas horas, te afasta lá dos problemas. Às vezes não é tanto problema, mas é alguma coisa que está te roubando atenção, está te tirando energia. Muitas coisas de problemas que a gente tem não é a dificuldade em resolver. Às vezes é a energia que elas roubam da gente, que faz que a gente pense naquele problema e aí fica se sentindo assim, até meio fraca, né? Parece que sugou mesmo a energia da gente. E